Olá, pessoal, sejam bem-vindos, então, a mais um encontro sobre a República de Platão. Dessa vez a gente vai falar sobre um pedacinho do livro 2, tá certo? Que é o ataque, né, à justiça por parte do Glauco e do Adimantio. Tá? Então, só para contextualizar, né? No livro 1, a gente viu o Sócrates dialogando com o Trasímaco e vencendo ele em uma discussão, né? A gente viu que o Trasímaco e o Sócrates conversavam é, a partir das diretrizes de competição de um discurso, né? Então o Trasímaco estava tentando superar o Sócrates retoricamente, né? O Sócrates entra no jogo do Trasímaco, argumenta e acaba vencendo ele na discussão, né? Porém, vencer o Trasímaco na discussão não resolve o problema que o Trasímaco apresenta sobre a justiça, tá? E por isso, então, no livro 2, Glauco e Adimanto, os discípulos de Sócrates, né, que estavam ali ouvindo a discussão, vão dizer o seguinte: ora, Sócrates, né, você não nos convenceu com essa defesa e não nos mostrou que espécie de bem é a justiça e a injustiça, né? Então, o Trasímaco pode ter desistido, né, eles vão falar, o Trasímaco desistiu da discussão, mas nós não, né? Então, o Glauco e o Adimanto, eles vão produzir, né, cada um discurso reiterando as teses do Trasímaco, reformulando as teses do Trasímaco, para que o Sócrates, então, responda essas teses, não mais pensando em vencer um discurso, né, vencer retoricamente, mas pensando em organizar filosoficamente as respostas dele, né? Então, agora, basicamente, né, o problema ele passa a ser um problema filosófico, tudo bem? Então, vamos lá. O Glauco ele começa o livro 2, né, apresentando para Sócrates o seguinte: olha, Sócrates, existem três tipos de bens, né? Os bens que nós amamos por eles mesmos, os bens que nós amamos por eles mesmos e por aquilo que vem deles, e pelas suas consequências, né? E os bens que nós não amamos por eles mesmos, porque são difíceis, penosos, mas nós toleramos eles por conta que eles têm consequências boas, né? E aí, sobre esse terceiro tipo de bem, ele dá o exemplo da ginástica, por exemplo, né? Da medicina, que é penoso de praticar, mas que traz bons resultados. E ele pergunta para o Sócrates: Sócrates, em qual categoria você colocaria a justiça, né? Que tipo de bem seria a justiça? E o Sócrates vai dizer que a justiça ela está no bem que nós amamos por ele mesmo e pelas suas consequências também. E o Glauco vai falar: olha, Sócrates, né? Mas a opinião da maioria e a opinião do Trasímaco, né, diria que a justiça está em um bem que é penoso por ele mesmo, mas que traz boas consequências, né? O Trasímaco ele já vinha censurando a justiça por ela ser difícil de alcançar e por isso ele elogiava a injustiça, né? Então ele vai dizer o seguinte: olha, Sócrates, eu não compactuo com as teses do Trasímaco, eu não fiquei convencido com a defesa do Trasímaco, mas eu entendo que, para a continuidade daqui do nosso debate, né, para que a gente consiga, enfim, descobrir o que é a justiça, a gente precisa de um diálogo, né? E para um diálogo, as opiniões não podem ser todas as mesmas, né? Então, apesar de não estar convencido das teses do Trasímaco, o Glauco ele vai elaborar uma defesa da injustiça, né? Um elogio da injustiça, nos mesmos moldes que o Trasímaco fez, defendendo as opiniões do Trasímaco e colocando elas, né, em formato filosófico. Então vamos lá. Ele vai começar então destacando a natureza e a origem da justiça. Isso a gente pode ver em 359A, 359C, tá? E basicamente, né, ele retoma aquele ponto do Trasímaco, dizendo que a injustiça, né, ela é o desejo de todos os seres humanos. Só que, dentro das sociedades humanas, existe um duplo, né? Então, um estado perfeito, que é você fazer a injustiça, fazer o que você quer, não é prejudicar o outro, e não ser punido por isso. E, por outro lado, né, você sofrer a injustiça e não poder se vingar. Então, como dentro das sociedades humanas existem os dois extremos, e a gente pode estar em qualquer um desses dois extremos, né?
Os seres humanos criaram leis e chamaram essas leis, né, de justiça, enfim, e disseram que elas eram boas para manter o equilíbrio na sociedade. Tudo bem? Então, ele vai dizer aqui, né, que eu leio em 359b. A justiça, estando entre esses dois extremos, é amada não como um bem, mas como algo que é honrado por falta de ânimo para cometer injustiça. Pois quem pudesse fazer isso, fosse verdadeiramente um homem, nem mesmo com uma única pessoa estabeleceria uma convenção que o proibisse de cometer injustiça e de sofrê-lo. Tá certo? Então, a injustiça, ela é o desejo velado de todo ser humano. Né? Todos nós, vai dizer aqui o Glauco, né? Queremos de alguma forma praticar a justiça. Queremos de alguma maneira se prevalecer sobre o outro, né? Tirar vantagem da situação do outro, independente de qual seja, né? Então ele vai dizer que a origem da justiça e da injustiça é essa, né? A justiça ela é estabelecida como um pacto para limitar a potência de agir do ser humano, tá? Ok? Essa tese a gente vai ver, não, vai ser, ela não é antiga, né? Exatamente, ela não é o Trasímaco que vai propor ela, ela vai ser esquecida na história da filosofia. Na verdade, a gente pode observar essa tese em vários outros autores mais modernos também, né? Como Nietzsche, por exemplo. Enfim. Bom, e aí então, para destacar essa questão de que tanto, independentemente do ser humano, todos eles praticariam a justiça caso ela tivesse disponível ali, né? Ele vai contar para a gente uma história, a história do Anel de Giges, né? Que é o primeiro mito que aparece aqui na República. Então vamos lá. Para contextualizar o Anel de Giges, né? Eu vou ler aqui um trechinho do 559C, para vocês terem melhor qual que é a tônica do mito, né? Se imaginássemos algo como isso, deixaríamos que aos dois, o justo e o injusto, fosse permitido fazer o que quisessem, né? Depois iríamos atrás deles, observando para onde a paixão conduziria cada um. Em flagrante, apanharíamos o homem justo a buscar o mesmo alvo que o injusto, por causa da ambição de possuir sempre mais, ambição que toda a natureza busca como um bem e da qual a força a lei a desvia para levá-la ao respeito da equidade, né? Então ele vai contar para a gente, a partir disso, a história de Giges. Então, conta-se que Giges era um pastor, né? Um pastor comum, gente comum. E um dia ele estava pastoreando as suas ovelhas e ocorre um tremor na terra, né? Nesse tremor, a terra se abre e Giges se aproxima ali da fenda e percebe que dentro da fenda tem um cavalo de bronze, né? Curiosa a situação. Esse cavalo de bronze era oco. E Giges se aproxima, entra nesse cavalo e dentro desse cavalo tinha um anão, né? Que estava nu. É, Estava nu, mas porém só tinha uma coisa com ele, né? Carregava consigo uma coisa, um anel, tá certo? É, O Giges, então, ele pega o anel e vai embora. Curioso. Ele pega o anel e vai embora. E enfim, né? Depois desse evento, tem uma assembleia dos pastores, e o Giges está ali de canto, né, observando a situação, e imagino, né, uma situação meio tediosa, ele vai lá e brinca com o engaste do anel, né, começa a girar o engaste do anel no dedo. E com isso ele vê que o anel o torna invisível assim que ele gira o engaste, né? Ok? É... E aí, quando ele percebe que o anel que dava para ele esse poder, ele então faz o seguinte: tendo percebido isso, imediatamente tratou de ser um dos mensageiros que iriam até o rei. Lá chegando, seduziu a mulher do rei e, junto com ela, atacou-o. E depois de matá-lo, assumiu o governo. Tá certo? Então, Giges se torna um tirano daquela região, né? E aí, o Glauco vai dizer o seguinte: esse é o ponto do mito, né? Se, portanto, houvessem dois anéis, como esse, e um deles o homem justo colocasse no dedo, e outro, o injusto,
Não haveria ninguém tão persistente que perseverasse na justiça e tão resistente que se mantivesse longe dos bens alheios e neles não tocasse. Estando livre para, sem nada temer, tomar o que quisesse no mercado, entrar nas casas e conviver com quem quisesse, matar e se livrar dos grilhões com quem quisesse, e fazer tudo mais. Já que entre os homens seria como um Deus. Ok? E aí, como os dois fariam a mesma coisa, ele vai dizer que, ora, diria alguém, isso é indício de que ninguém é justo de bom grado, mas sob coerção, já que a justiça não é um bem, ok? E quando alguém é capaz de cometer a injustiça, ele comete. Tá certo? Então, acho que está evidente aqui o ponto do Glauco, né? Ele está dizendo que o poder, né, de cometer a injustiça, ele conduz todos os seres humanos, tá certo? E que aquele que não comete a injustiça o faz por medo de ser punido, ou faz por qualquer outro motivo, assim, né? Temendo as consequências dos seus atos, mas não a prática da injustiça nela mesma, ok? Bom, essa história do Anel de Giges, então, ela vai ilustrar o ponto de que a missão humana nos coloca no caminho da injustiça e que ela é boa para nós, né? Ao passo que que a justiça é a limitação da nossa ação no mundo, né? E aí ele vai continuar dizendo o seguinte: bom, vamos examinar então quem seria mais feliz, né? Afinal de contas, o justo ou o injusto. E para isso ele vai destacar a seguinte situação: ele vai imaginar o justo ou o injusto na sua potência máxima, né? Vamos imaginar o perfeito justo e o perfeito injusto. Como é que se caracteriza cada uma das perfeições, né? O perfeito injusto é aquele que parece justo e não o é. Ou seja, é o injusto que consegue praticar injustiça sem ser descoberto, sem ser punido, tolhido por ela, né? É aquele que de alguma forma consegue exercer, ser alguma coisa, em essência, né, digamos assim, e parecer ser outra coisa. Então há esse jogo entre ser e parecer aqui, que vai ser revisitado ali na frente também, né? Vale a pena lá no futuro vocês fazerem alguma conexão aqui atrás, né? E por outro lado, né, o justo é aquele, como Ésquilo, né, ele vai dizer, que não quer parecer justo, mas que simplesmente é justo, tudo bem? Obrigado. E que por isso o injusto ele também seria na mesma medida, né? Ele não quer parecer injusto, mas quer ser injusto, ok? E aí ele vai fazendo em 360 e a distinção do perfeito justo e do injusto. Em 362C, ele vai falar de uma maneira bastante interessante, né? De como então seria mais ou menos a vida, né? De cada uma dessas pessoas. Então ele vai dizer sobre o justo, né? Eles dirão que, sendo esse seu modo de ser, o justo será açoitado, torturado, agrilhoado, terá os olhos queimados, por fim, de sofrer toda espécie de males, será empalado e reconhecerá que o preciso não é querer ser, mas parecer ser justo, né? Enfim, então o justo, ele vai levar uma vida totalmente contrária à que ele praticou, né? Então, por exemplo, ele é justo em si, em essência, mas ele parece injusto aos olhos dos outros. Então, por isso ele vai ser punido, tolhido, enfim, né? Enquanto isso, olha só a vida do injusto, né? Então, ó, em primeiro lugar, exerce o governo na sua cidade, porque é tido como homem justo. Olha que interessante, né? O quadro que ele fez, tá? Qualquer semelhança com o mundo real é mera coincidência, né? Então, ó, primeiro o injusto vai exercer governo, por ter tido como homem justo pelos outros, né? Depois ele busca sua esposa onde quer, faz seus filhos se casarem com quem ele quer, faz negócios e se associa a quem quer, e além de tudo isso, sai lucrando, porque não tem remorso de ser injusto. Pois bem, quando, como indivíduo ou cidadão, entra em conflito, vence, obtém vantagem sobre seus adversários, e obtendo vantagem enriquece, beneficia seus amigos e prejudica seus inimigos. Lembram dessa definição? Beneficiar os amigos e prejudicar os inimigos, né? Aos deuses oferecem número devido e com magnificência, sacrifícios e dons.
E muito melhor do que o justo, ele cultua os deuses. Olha só, né? E por isso, como se pode esperar, é mais caro aos deuses do que o justo. Beleza? Então, os deuses, pelo injusto ter mais condição de fazer sacrifício do que o justo, os deuses vão beneficiar melhor o homem injusto. Tá? E assim, Sócrates, eles dizem que os deuses e homens preparam para o injusto uma vida melhor do que para o justo. Tá? Esse ponto dos deuses ele vai ser revisitado ali na frente com Admanto. Né? Porque pelo seguinte, entende-se no senso comum o que é a justiça. Né? Estão aqui aplicando ao senso comum, né, a nível social, digamos assim, o que é a justiça. Tá? Percebam que a resposta que eles querem do Sócrates não é uma resposta social. Né? Eles não querem que o Sócrates diga que os benefícios sociais da justiça são muito melhores. Né? Eles querem que o Sócrates aponte o que é a justiça em si. Né? É isso que o Adimanto vai falar. Ele até brinca com o Sócrates. Né? Ele está falando, pensou que acabou, né, Sócrates? Pensou que esse discurso do meu irmão foi o único que você teria? O Sócrates vai até falar, né? Esse discurso sozinho seria suficiente para me derrubar, para me incapacitar, né, de defender a justiça. Né? Enfim, e o Adimanto ele vai dizer o seguinte, e olha que interessante, né? Se por um lado o Glauco vai delimitar a, a injustiça, como o Sócrates deve responder à injustiça, ao confronto, né? Por outro lado, o Adimanto ele vai censurar alguns argumentos comuns que as pessoas usam para defender a justiça, tá? Então vamos lá. O Adimanto ele primeiro vai falar que é inválido o elogio da justiça através dos seus benefícios. Isso a gente vai ver em 363A. Então ele vai dizer o seguinte, olha que interessante, né? Em suas recomendações aos filhos, os pais e também os que têm outros aos seus cuidados dizem que é preciso ser justo, fazendo elogio não da própria justiça, mas da boa reputação que dela advém, para que aquele que pareça justo venha a ter, a partir da fama que tem, os cargos, o comando, os casamentos e tudo quanto Glauco mencionou até há pouco. Né? Então, ou seja, né, o Edmundo percebe que quando as pessoas falam bem da justiça, elas não falam bem da justiça nela mesma, mas falam bem sobre os benefícios que advêm da reputação de ser justo. Ele vai dizer, olha, você vai ser uma pessoa famosa, né? Você vai ser uma pessoa bem agraciada na sociedade, enfim. E o Edmanto não quer que o Sócrates honre a justiça a partir dos seus benefícios. Né? Ele quer que o Sócrates fale da justiça ela mesma. Tá? É, tudo bem? Então, o que é a justiça e a injustiça nela mesma, né, na alma humana? Independente mesmo do que advém dela. Né? Então, ele vai dizer o seguinte, que é preciso louvar a justiça em si mesma e mandar as favas, né? Aqui na minha tradução, na tradução da Analia, mandar as favas o que advém dela, tá certo? Eles querem honrar ela nela mesma. Então, por um lado, o Admanto vai fazer esse elogio da justiça através dos seus benefícios, que é inválido, né? E ele vai invalidar um outro argumento que defende a justiça, que é o argumento dos poetas, né? E das pessoas comuns, que é dizendo que a justiça ela é boa, né? Enfim, é algo desejável, só que ela é difícil, né? Ela é penosa, tudo bem? E, e ela só é vantajosa no âmbito da lei, tá? Então ele vai dizer aqui, né, que os deuses deram a muitos homens bons o infortúnio de uma vida má e aos injustos, né, uma sorte oposta a esses. Então como é que se espanta, né? Porque no senso comum percebe-se que os deuses eles são dobráveis à vontade humana. Então, se você quer que um deus te beneficie, é só você ir lá e fazer uma oferenda, fazer uma festa para o deus, por exemplo,
que ali ele vai te agraciar com um bom destino, né? E ele vai pensar que é ridículo, né, que uma vontade desse tipo possa ser dobrada dessa forma, né? Ele até fala dos adivinhos, né, que chegam às portas dos ricos e tentam convencer eles a fazer sacrifícios, enfim, né? E que por isso os deuses vão honrar mais aquela pessoa. Ou seja, os deuses não vão honrar você a partir das suas ações, a partir dos seus atos, né? Mas a partir das suas oferendas, seus sacrifícios, né? Então, novamente, a gente volta naquele ponto. Eles não vão honrar você pelo que você é, mas pelo que você parece ser. Tudo bem? Uh, no geral, é isso, né? Os dois eles vão elaborar esses discursos, delimitando então a forma como Sócrates deve responder as teses do Trasímaco. Então, não respondendo mais a partir de um nível social, né, digamos assim, mas a partir de um nível ético, tá bom? Já vê que o Sócrates vai dar um jeito de mudar essa questão, né? Então, só para terminar, né, essa parte do Admanto, ele fecha dizendo o seguinte: dizem-me que se eu, embora seja justo, não pareça ser justo, não terei vantagem alguma, mas sofrimentos e castigos à vista de todos. Se, porém, sou injusto, mas fiz com que me tivessem como justo, minha vida será divina. Então ele diz, ó, devo delinear então um círculo à minha volta como uma fachada e uma forma exterior, um retrato de virtude, e arrastar atrás de mim a raposa do muito sábio, né? Ok? Então, esse jogo de aparência e de essência, ele vai se colocar aqui na República em todos os momentos, né? Bom, o Sócrates, quando vê essa defesa dos dois, ele fica entusiasmado, né? Ele fica incrédulo, porque apesar deles não acreditarem no que estavam falando, apesar deles não compactuarem com as teses do Trasímaco que eles expuseram aqui agora, de maneira filosófica, eles fizeram um esforço discipular, né, para gerar a discussão. Tudo bem? Então, eles fizeram um esforço ali, investigativo para fomentar o diálogo e que o Sócrates, então, pudesse ter, né, esse embasamento para falar sobre. Tá? E, e por um lado, esse embasamento ele é tão forte que o Sócrates ele não vai conseguir confrontar diretamente as teses do Glauco e do Admanto, né? Só que ele vai dizer, né, mesmo que eu não tenha forças para fazer essa defesa da justiça, ele vai dizer, temo que presenciando os maus tratos infligidos à justiça, seja uma impiedade negar-me a fazer isso e não isso ocorrê-la. Enquanto eu tiver um sopro de vida e for capaz de falar, o melhor a fazer, portanto, é defendê-la na medida das minhas forças. Isso indica, pessoal, que toda a argumentação do Sócrates, a partir desse ponto, é uma argumentação é, insuficiente, tá? Uma argumentação provisória, né? A gente vai ver depois também. Então, geralmente o pessoal que lê Platão e procura nos textos, né, teses dogmáticas ou, ou ideias sólidas, né? Assim, não vai ter muita facilidade de encontrar. Porque todas as argumentações do Sócrates são argumentações provisórias, são argumentações baseadas na ideia de que a mente humana, né, a capacidade humana de entender as coisas é muito limitada. Então, quando a gente vai falar sobre um assunto sério desse, a justiça, a gente deve se esforçar ao máximo, mas não se apegar demais ao resultado da nossa investigação, porque nós somos seres humanos, e o que é verdade para nós é mentira para os deuses, né, como ele vai dizer na apologia. Tudo bem? Então, aqui a defesa do Sócrates, né, tem uma característica insuficiente. Então ele não vai clamar que, olha, isso aqui é a verdade sobre a justiça, né? Mas o caminho que ele assinala, ele é bem claro, né? Então vamos lá, como é que ele vai começar a defender, né, a justiça? Como é que ele vai procurar estabelecer essa definição?
Então ele vai dizer, olha, vocês estão pedindo para que eu leia uma coisa que está escrito em letras muito pequenas, ou seja, está ali no ambiente da ética, da alma do indivíduo, né? Uma coisa pequena. Então, seria muito mais fácil se a gente observasse o que está escrito em letras maiores e depois comparar com o que está escrito em letras pequenas, né? Então, primeiro ele vai dizer o seguinte, olha, é, a justiça ela é própria do indivíduo, mas também é própria da cidade, né? Lugar que tem vários indivíduos. Então, por isso, a cidade ela está em uma escala maior do que a do indivíduo. E seria muito mais fácil observar a justiça nessa escala da cidade, né, primeiro, do que direto na escala do indivíduo. Então, o que o Sócrates vai fazer é pensar no nascimento de uma cidade e observar nessa cidade o nascimento da justiça e da injustiça, para que daí ele possa, então, dizer o que é a justiça e a injustiça na alma do indivíduo. Tá? Esse passo que ele faz, ele é bastante discutido, porque ele vai fazer uma comparação direta, né? Vai dizer que é igual, na verdade, a alma do indivíduo e a alma da cidade, porque as duas têm o mesmo tipo de justiça, né? O mesmo tipo de estrutura, digamos assim, né? Vou ficar mais claro para frente. Tá certo? Então hoje nós veremos até aqui. O objetivo de hoje era ver a defesa do, aliás, né? O ataque do Glauco e do Admanto, as elaborações da tese do Trasibuco em forma filosófica, e entrar em contato, então, com a problemática que vai fazer o livro andar, né? Como eu falei, em filosofia, o problema, ele é muito importante, por vezes mais importante do que a resposta ao problema, né? Porque o problema, ele vai fazer as reflexões acontecerem, né? Ele vai gerar as ideias. Então, é muito importante a gente se ater ao problema, tá? E aqui no livro 2, no comecinho do livro 2, é onde a gente vê a estrutura do problema que vai motivar o andamento da República, tá? Então, por hoje é isso, sobre o livro 2. No encontro que vem a gente vê, então, o nascimento da cidade e como, então, essa cidade se estrutura, né? Beleza, gente? Então, bom sábado a todos.